A paz do Senhor, querido professor. Hoje vamos começar mais uma EBD online. Hoje estamos estudando a lição de número 9, o exercício dos dons espirituais. Esse é o tema da nossa lição. Mas antes de dar início à sua aula, não esqueça de bem receber o seu pré-adolescente, de fazer o seu momento devocional e em seguida você pode estar dando início à sua aula. Você pode também, querido professor, aproveitar um dos seus pré-adolescentes para que ele fique responsável pela presença, pela caderneta, para colocar a presença do coleguinha e outro para recolher as ofertas, para que eles possam se sentir úteis no trabalho do Senhor. E aí a gente já pode começar a nossa lição de número 9, onde ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11, onde você pode estar alternando com os seus alunos a leitura, para que de forma bem clara eles já comecem a entender qual é o tema que vai ser abordado hoje. Lembrando que a nossa lição ela tem 3 objetivos: enfatizar a importância da operação dos dons espirituais, entender que é preciso equilíbrio no exercício dos dons espirituais e explicar que o Espírito distribui os dons para o que for útil. Então, esses são os objetivos da lição de hoje. E a leitura do capítulo 12, do versículo 1 até o 11, mas eu escolhi, a Bíblia diz, apenas 1 Coríntios, capítulo 12, e o 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em outras leituras, em outra linguagem, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então, você pode estar lendo com seus adolescentes, o texto, para que eles possam entender o assunto de hoje. E o que você vai passar de uma forma bem clara para o seu adolescente, seu pré-adolescente, é que o Espírito Santo, ele ensina, assim, diz, o Espírito conduz o crente a viver de maneira íntegra, fiel e honesta, diante dos homens, conforme a orientação da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai estar orientando, o pré-adolescente, ao crente, a andar conforme a palavra de Deus. E a nossa lição ainda traz mais assim: esse aspecto é importante, haja vista que há muitas pessoas que pensam que por possuir dons espirituais são melhores crentes do que os demais. Entretanto, isso não é verdade, pois o caráter de Cristo deve ser formado no crente à medida que ele estuda e obedece aos ensinamentos da palavra de Deus. E você pode começar perguntando ao seu pré-adolescente se eles têm estudado a respeito da palavra de Deus, se eles têm lido a palavra de Deus e o que é que eles têm feito diante de situações erradas. Você pode estar trazendo, querido professor, alguns exemplos de situações erradas e perguntar ao seu pré-adolescente o que é que eles fariam diante daquela situação. E aí você pode estar falando que uma pessoa que não é moldado o caráter pelo Espírito Santo, ele agiria de tal forma. E quem tem o caráter formado, moldado por Cristo, pelo Espírito Santo, ele age assim. Então será uma forma deles entender. Porque às vezes a gente vive em uma sociedade onde o errado é tido como certo. E para alguns adolescentes, alguns pré-adolescentes, que o convívio dele é esse, eles chegam a acreditar que realmente aquilo que eles estão fazendo está certo, quando na verdade é errado. Então, isso você pode estar aplicando em sala de aula. É muito interessante essa dinâmica de início. E o ponto 1 da nossa lição fala sobre revestidos de poder para operar os dons. Então, você vai relembrar o seu pré-adolescente
a importância do batismo com o Espírito Santo, a importância de receber o Espírito Santo e o revestimento que ele nos dá para que a gente possa, segundo a vontade do Senhor, com a autoridade do Espírito, poder pregar o Evangelho, propagar as boas novas de salvação. Então aqui a lição diz assim: quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o poder do alto daria forças para eles testemunharem o Evangelho de Jesus Cristo com autoridade. Ou seja, foi o revestimento do Espírito Santo que deu aos discípulos autoridade para sair aos quatro cantos da terra pregando o Evangelho. E o ponto A diz assim: dons espirituais. E aqui o apóstolo Paulo ele descreve alguns dos dons, né? Que é do 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10. Que na verdade a gente já vai estar lendo no momento inicial da sala. Mas diz assim: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedades de língua e interpretação das línguas, né? São alguns dos dons. Você pode também, querido professor, estar destrinchando, né? O que cada dom colocar no quadro para que o seu pré-adolescente perceba. E você pode estar também trazendo exemplos de situações onde esses dons são manifestados. Ponto B fala sobre a operação dos dons, né? E diz assim, bem claro: o Espírito Santo opera por meio da vida do crente fiel. Os dons são os meios pelos quais o Espírito edifica a sua igreja, a igreja que é edificada. E a lição ela deixa bem clara que o cristão ele não precisa pagar. É algo que é Deus que dá. Então, você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente: quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui já orou pedindo a Deus um dom? E com certeza eles vão: não, tia, não, eu ainda não. E vai ter outros: não, tia, eu oro sim. E aí você vai dizer da importância deles orarem pedindo os dons, mas que eles tenham a ciência que será para a glória de Deus, e Deus ele vai lhe dar o dom para o que for útil. E que não é algo que ele precisa pagar para receber, mas que também, ao mesmo tempo, ele não precisa se vangloriar. Por quê? Porque é algo de Deus. Então, ele não precisa dizer: eu tenho esse dom. Não. Ele tem que agir com caráter cristão, com simplicidade. E isso você vai estar orientando, né? Passando nessa lição para o seu pré-adolescente. A lição diz assim: muitas pessoas pedem um dom a Deus, mas quando recebem, não compartilham o que receberam com os demais irmãos. Saiba que Deus pedirá conta de todos os dons que Ele disponibilizou aos seus servos. Então, o que é que a lição quer dizer? E você pode estar explicando lá. É que tem tantas das vezes você pede um dom e quando Deus lhe dá o dom de curar, de orar pelo enfermo e ele ser liberto daquela enfermidade, e ele tem aquele dom e não utiliza. Então, Deus, um dia você vai prestar conta diante de Deus sobre cada dom que ele lhe deu e você não utilizou. E aí você pode fazer a leitura, né? Lá em Mateus 25, capítulo 25, do 26 ao 29, que fala muito sobre os talentos. O ponto 2 da lição fala o equilíbrio do Espírito na prática dos dons, né? Ponto A, a diversidade de dons e a unidade do Espírito, e o equilíbrio espiritual, né? Ou seja, nesse ponto 2, você retrate para o seu pré-adolescente que o fato dele ter dons não mostra que ele é mais crente e mais especial do que o coleguinha dele que não tem tal determinado dom, não. Mostra apenas que ele é tão somente servo como qualquer outra pessoa, para que ele não venha encher o seu ego e se vangloriar por algo que Deus lhe deu. O ponto B, quando fala sobre equilíbrio espiritual, é quando o apóstolo, né, Paulo, ele vai ensinando e ele deixa claro que a gente precisa ter domínio e controle também
sobre as nossas emoções, sobre a nossa consciência, porque a lição diz assim: não significa que perderemos a consciência de nossas ações ou ficaremos descontrolados diante do mover do Espírito Santo. Não perde a consciência, não fica descontrolado. Ou seja, você tem controle do que você está fazendo. E é por isso a importância de quem? Do fruto do Espírito, né? Para que a gente tenha domínio próprio e faça só aquilo que Deus está determinando para fazer. Se é só para colocar as mãos e orar, amém. Se é para falar tal palavra, falar só aquilo que Deus mandou falar e não falar em excesso. Então, tem esse controle, né? Então, você pode também estar trazendo sobre os frutos, apenas bem rapidinho, falando a importância do fruto do Espírito, né? O uso dos dons e do fruto do Espírito. O ponto 3 da lição fala sobre o Espírito é quem distribui os dons para o que for útil. Ou seja, Deus ele vai dar um dom a determinada pessoa para aquilo que ele quer utilizar a vida dela lá na frente. Então ele não vai dar algo que vai ficar parado, que não vai ser necessário usar. Ele vai dar para o que for útil. O ponto A fala sobre o fruto e os dons do Espírito, sobre a importância, né, dos dois. A lição diz assim: não adianta servir a Deus por meio dos dons, mas viver brigando com os irmãos e praticando o mal. O Senhor quer nos conceder dons, porém o fruto do Espírito é essencial para que o mundo veja que os cristãos possuem o caráter de Cristo, né? É a bondade, a benignidade, a longanimidade, é o amor, né? São os frutos que a gente precisa também ter, né? Que a gente precisa se preocupar não só em ter os dons, mas também ter os frutos. E o ponto B fala sobre a utilidade dos dons, né? Será que a utilidade dos dons é para a pessoa ficar famosa ou se achar mais espiritual que os outros? E aí essa é uma pergunta que você vai fazer para o seu pré-adolescente e instigar ele a dizer se ele conhece alguém ou se já teve situações em que ele se achou ou viu alguém se achar mais por ter determinado dom. E aí você pode estar terminando a lição dizendo: os dons são concedidos pela graça de Deus e para o que for útil na obra do Senhor Jesus. Então, é para isso que serve os dons, para ser útil para o reino de Deus. Essa é uma das importâncias dele. E aí eu trouxe para vocês uma atividade onde você pode estar levando alguns objetos. Eu trouxe 3 objetos aqui, onde eles podem estar, eles servem para cortar. E aí você vai levar, distribuir. Eu trouxe uma folha só, mas na verdade você pode levar a quantidade de folhas e de objetos de acordo com a quantidade de alunos que você tem. E depois de distribuir uma folha como essa, com alguns objetos desenhados, você vai pedir para que o seu pré-adolescente corte. E aí você vai dar os objetos e perguntar a ele qual desses 3 objetos melhor cortaria, né, essas figuras. Esse primeiro objeto é um cortador, mas é um cortador de unha, então ele não iria conseguir cortar esse papel. O estilete até serviria e daria para cortar, mas não ficaria tão bem cortado se não fosse com uma tesoura. Então o objeto ideal para cortar o papel é a tesoura. E aí eles vão dizer: não, tia, o melhor objeto é esse daqui ficou meio feio o papel, esse aqui não serve mesmo. E aí você vai retratar mais uma vez a importância dos dons. Para que eles servem? Para dar para aquilo que for útil. Ou seja, Deus ele só vai dar um dom a você para aquilo que ele vai utilizar para o reino dos céus. Se ele vê que não, para você aquele não serve aquele, tem que ser outro, ele vai dar. E aí você dizer para o seu pré-adolescente a importância, que todos os dons são importantes diante de Deus e diante dos homens. E que a gente precisa tão somente buscar cada vez mais para que Deus ele se utilize das nossas vidas com os dons e assim a gente também possa buscar os frutos do Espírito Santo
para que a gente possa ter um caráter igual ao de Cristo. A conclusão diz assim: amigo pré-adolescente, tenha em mente que os dons espirituais não são mais importantes do que produzir o fruto do Espírito. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, busque-o de todo o coração e certamente o Senhor lhe concederá esta grande bênção. Dessa forma, você será revestido de poder para administrar os dons espirituais. Então, essa é a conclusão da nossa lição, querido professor. Não deixe de compartilhar esse vídeo, né? Curtir, deixe lá seu comentário. E caso você não seja ainda inscrito no nosso canal, se inscreva, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.